Um homem acorda com um susto, algo acabou de mordê-lo. Ele olha para a mão. Algo definitivamente o mordeu. Ele já pode ver a marca vermelha se formando. Ele procura o culpado ao redor, mas não encontra. Ele realmente espera que não tenha percevejos. Isso é a última coisa que ele precisa agora. Ele deve ficar atento a possíveis pragas. Não quer repetir o incidente, pois o local já começa a coçar e causar desconforto. Alguns dias se passam, porém, sem sinais de outros insetos. Deve ter sido apenas um inseto aleatório que entrou em sua casa para escapar do frio do inverno. O local em sua mão ficou áspero por um par de dias, mas agora ele mal se lembra disso. Agora ele precisa de um café antes de outra sessão de programação. O homem está na cozinha tentando preparar café, mas está tendo dificuldades. Mais fazendo bagunça do que café. Ele derruba sua caneca favorita no chão, quebrando-a, e decide que talvez não precise de café afinal. Algumas noites depois, enquanto o homem está assistindo TV, ele começa a tossir, apenas um pouco no início, mas depois cada vez mais. As tosses, longas e profundas, parecem vir do fundo dos seus pulmões. Ele espera não estar pegando alguma coisa. Ele não sai de casa há dias. Então, como poderia ter pegado? Insetos podem passar resfriados? Ele terá que pesquisar isso mais tarde. Ele precisa tratar essa tosse. Não conseguirá dormir se continuar. Ele precisa ir buscar alguns remédios. O homem se agasalha e sai. Está nevando levemente enquanto ele caminha até a farmácia. E ele não pode deixar de admirar a maneira como a lua paira no céu. Um belo farol de luz nesta noite escura de inverno. Ele encontra a seção de remédios para resfriado na farmácia e escolhe um supressor de tosse. Ele vai ao balcão e decide pegar também barras de chocolate. Desenvolveu um gosto por doces recentemente. O homem começa a tossir de novo. É importante que ele tome este remédio. Vários dias se passam e o homem não está se sentindo melhor. Esta tosse não passa. Ele decide que é hora de consultar um médico. Sentado na sala de espera do consultório, ele tenta conter suas tosses, mas ele tem muita dificuldade. A mulher na outra extremidade da sala também tosse. Estranhamente, isso o faz se sentir um pouco melhor. Algo deve estar acontecendo. Uma enfermeira entra na sala de espera e chama o nome dele. O médico está pronto para ele. O homem está sentado na cama no consultório quando o médico entra. Ele revisa seus registros médicos sem tirar os olhos da prancheta. Ele solicita ao homem que remova a camisa para examiná-lo, e o homem acata. Ok, vamos ver qual é o problema, diz o médico. Ele finalmente olha para o homem e grita. Não demorou muito para a Fundação SCP ouvir os relatos de membros de pessoas metamorfoseando em apêndices de insetos, e eles sabiam imediatamente com o que estavam lidando. Este era outro surto do inseto parasitário transformador de membros conhecido como SCP-150. O SCP-150 é um parasita obrigatório, o que significa que ele requer um hospedeiro para a conclusão de seu ciclo de vida reprodutivo. Ele tem uma aparência visual semelhante à do Simotoa, exígua outro parasita que come a língua de um tipo particular de peixe antes de substituir a língua pelo seu próprio corpo. O SCP-150 se comporta igualmente, mas afeta apenas humanos. Quando um humano toca o pequeno organismo similar a um inseto, este se instala sob a pele do novo hospedeiro. Em seguida, ao longo de aproximadamente 7 dias, o SCP-150 irá se aprofundar na carne do hospedeiro e começar a causar inúmeras mudanças fisiológicas nele. Primeiramente, o SCP-150 inicia uma alteração gradual do membro mais próximo do local da infecção inicial. O SCP-150, ao se aprofundar e consumir a carne, excreta uma substância que substitui partes ausentes do membro por um material duro e quitinoso, semelhante a um de seus apêndices. A substância excretada sob a quitina forma um sistema nervoso básico, permitindo ao hospedeiro controlar o novo membro como se fosse próprio. Enquanto se alimenta, o SCP-150 também secreta vários produtos químicos que contêm anestésico, imunossupressor e propriedades que bloqueiam a resposta do corpo do hospedeiro às mudanças do transplante, ou mesmo reagindo de qualquer forma. O hospedeiro geralmente informa que seu novo membro é totalmente normal, sentindo-se mais forte e resistente após a transformação. O SCP-150 se alimentará por cerca de 1 a 2 semanas, reproduzindo-se ao nutrir-se do hospedeiro e depositando ovos diretamente na corrente sanguínea. Embora a maioria desses ovos morra, geralmente sobrevivem o suficiente para começar a colonizar outras partes do corpo do hospedeiro, onde irão eclodir e repetir o processo de alimentação,
reproduzindo e espalhando mais ovos. Teoriza-se que SCP-150 pode se reproduzir sozinho, significando que uma única instância é suficiente para iniciar uma nova colônia. Humanos infectados com SCP-150 por vezes relatam desconforto leve e dificuldades em habilidades motoras finas, geralmente sem saber a causa. Os ovos do SCP-150 eventualmente alcançam os pulmões do hospedeiro, prosseguindo com o processo de assimilação, desta vez substituindo os pulmões. Nesse processo, mais ovos são produzidos, postos e dispersos pelo corpo via tosse do hospedeiro. Até 10.000 ovos serão produzidos durante esse período. Aproximadamente 1% deles sobreviverá à expulsão, encontrará outro hospedeiro e se implantará. O processo de assimilação se espalha para o sistema nervoso central, como a medula espinhal e o cérebro. Mas, curiosamente, o hospedeiro não exibe sinais de alteração na consciência ou comportamento. Em entrevistas com hospedeiros do SCP-150, aqueles que não sabem que estão infectados não expressaram qualquer conhecimento de mudanças ocorrendo dentro ou fora de seu corpo. Ao saberem de sua infecção, os sujeitos conseguem identificar o local inicial e reconhecem a mudança, mas não demonstram ressentimentos para com seus novos apêndices quitinosos, expressando frequentemente sentimentos positivos. Para melhor estudar os efeitos do SCP-150 sob o controle da Fundação SCP, 2 funcionários da classe D-13732 e D-16002 foram ambos infectados com os parasitas, e o processo de assimilação foi permitido progredir completamente por todas as etapas. Após sinais de que D-16002 estava sofrendo de inchaço no cérebro, foi realizada uma craniotomia descompressiva, um procedimento no qual uma parte do crânio é removida para aliviar a pressão no cérebro. Esta operação deu aos cientistas da Fundação a oportunidade de ver o progresso do SCP-150 de perto. Mas, após a remoção de uma parte do seu crânio, não encontraram inchaço cerebral. Não acharam o cérebro dela, apenas várias instâncias do SCP-150 no local onde deveria estar o cérebro. A classe D foi parcialmente anestesiada para o procedimento no crânio, mas permaneceu lúcida. Os cientistas fizeram perguntas simples, que ela respondeu perfeitamente. Ao começarem a remover os parasitas, as respostas dela ficaram mais lentas e menos claras. Parecia que as instâncias do SCP-150 não apenas haviam comido e substituído seu cérebro, elas se tornaram seu cérebro. No próximo experimento, utilizariam as instâncias do SCP-150 retiradas do sistema nervoso do D-13732 após sua eutanásia devido à substituição total do sistema nervoso pelo SCP-150. Os parasitas de seu cérebro foram inseridos no D-16002, gerando resultados impressionantes. Depois de ver um período em que os organismos pareciam se mover e se reorganizar em seu crânio, ela retomou a consciência. Ao acordar, suas funções cognitivas melhoraram, e quando pediram seu nome, ela disse ser Miguel UD1-3732. É desconhecido por que o SCP-150 se envolve neste ciclo de vida peculiar, mas o perigo que ele representa para os humanos e a dificuldade em mantê-lo contido levou a Fundação SCP a classificá-lo como Pedro. Alguns dos pesquisadores mais eruditos passaram a chamar o parasita de navio de Teseu, uma brincadeira com a noção filosófica que questiona se algo que teve todas as suas partes substituídas ainda é fundamentalmente o mesmo, ou se tornou algo novo. Talvez a observação daqueles infectados com o SCP-150 possa esclarecer essa questão milenar. Pacientes infectados em estudo devem ficar em células de contenção de risco biológico, nível 3, com no máximo 1 por célula. Culturas do SCP-150 adultos e ovos são preservadas em frascos herméticos no Laboratório de Materiais Infecciosos do Site 42. Os procedimentos padrão de manuseio de patógenos da Fundação devem ser sempre seguidos. Qualquer SCP-150 encontrado fora do confinamento deve ser incinerado imediatamente. Agora vá e assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob e certifique-se de se inscrever enquanto mergulhamos cada vez mais nos arquivos classificados da Fundação SCP.